Fala, senhoras e senhores, e aí, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio aqui na Atualiza Talk Show. Estamos preparados, tudo certinho, os meninos já estão prontos e arrumados para a gente começar a parada de hoje, que nós vamos conversar com um amigo nosso aqui que tem mais histórias para contar também, que a gente gosta de ouvir muitas histórias aqui e coisas absurdas do rádio que você vai ouvir aqui, que ele vai comentar muita coisa da vida dele, ele tem muita experiência e vai falar sobre isso aqui. Senhoras e senhores, vamos começar o programa daquele jeito, para conversar com ele e contar todos os papos e tentar pressionar aqui para nós ver o que não vai saber hoje aqui do rádio, beleza? Então se prepara para conversar agora. Senhoras e senhores, sim, ele está aqui, Joilton Carlos, senhoras e senhores! Sensacional, Joilton. Tudo bem com você, Joilton? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui com vocês. E sempre compartilhar histórias do rádio, que é fascinante. Eu sou apaixonado por rádio. Eu não sei se eu conseguiria fazer outra coisa a não ser fazer rádio. Rapaz, e vamos começar então, Joilton. Vamos lá. Vamos ver até onde vai esse amor do rádio. Nós vamos descobrir agora. Joilton Carlos, antes de entrar no rádio, o que você começou fazendo aí? Como é que foi a história? Conta para nós. Eu nasci em Presidente Epitácio. Aos 3 meses, a minha avó e meu avô me levam para Martinópolis. E lá fui criado. Meu avô morre quando eu tinha 6 anos. Aos 8 anos eu fui engraxar sapato na rodoviária de Martinópolis. Hoje, criança de 8 anos nem pensa numa coisa dessa. Até os 12 anos trabalhei de engraxate. Depois fui trabalhar de bombeiro na roça. Bombeiro, para quem não sabe, na roça era aquele que distribuía água. E quando eu completo 18 anos, já com o primeiro filho nascido, o Ederson, eu começo a trabalhar no rádio, Nenê Rodrigues, na extinta Rádio Tuiuti, Martinópolis Rádio Clube. Aos 18 anos ele me deu a primeira oportunidade. Ele me disse: você quer fazer alguma coisa na vida, você quer crescer, eu vejo que você é trabalhador, eu vou te dar uma oportunidade. Quer fazer o curso do Senac? Eu fui da primeira turma formada no Senac, de radialista, me formei lá. Nenê Rodrigues me pagou todo o curso, completo, porque eu não tinha condições de pagar. Então eu começo a trabalhar na Rádio Tuiuti. Lá trabalhei... Que ano que era que você estudou? 1980. O curso de radialista foi em 82 aproximadamente, mais ou menos em 82. Certo. E a gente fui fazendo os cursos, né? Lá de radialista, depois especializando e tudo. Daí eu venho para Presidente Prudente trabalhar na extinta Rádio Cidade. Na época lá do Reginaldo Nunes, Tico Tico, enfim... Por falar em Tico Tico, posso contar uma história? Conte, por favor. Um pouco engraçada. A Rádio Cidade tinha uma Toyota, um veículo, que aquele você batesse numa árvore, derrubava a árvore. E os carros aguentavam mais. Aguentava bastante. E eu ia para Martinópolis de vez em quando com esse veículo. Chegando no trevo de Martinópolis, na rodovia Assis Chateaubriand, chegando no trevo de Indiana. Indiana é uma cidade que tem muitas olarias, enfim. E também tem caminhão de lenha. Certo. Um caminhão de lenha ia... E teve um acidente gravíssimo. Inclusive, a pessoa perdeu a vida. Daí tinha um HT, que é um rádio, muito potente, a gente conseguia entrar de longe com ele. Pede pro Tico Tico me chamar aí no ar. Daí entrei no ar, fiz um histórico do acidente. Olha, acidente gravíssimo aqui no trevo de Indiana. E, infelizmente, a pessoa teve o pescoço decepado. E daí o Tico Tico pergunta para mim: Joilton Carlos, afinal de contas, a vítima morreu ou não morreu? Eu não consegui voltar no ar. Eu desliguei o HT, não consegui voltar no ar. Pô, são histórias verídicas, eu tenho gravado isso. Tem gravado ainda? Meu Deus gravado do céu. Isso, que a gente tira do arquivo, né? Que toda emissora de rádio tem os arquivos. E eu tirei para guardar na história. Se um dia eu escrever um livro, essa história eu tenho que contar. Mas afinal de contas, Joilton, morreu ou não morreu? Então era um sitiante que morava no trevo de Martinópolis. E eu com o Fusca, eu lembro do Fusca, o caminhão carregado de lenha, ele bateu na traseira e foi uma tragédia mesmo, né? Mas ali, doideira. Isso daí, hoje seria meme. Sim. Hoje seria meme. Nossa, a galera pegaria esse vídeo. Daria milhões de visualizações. Com certeza. Com certeza. Com certeza. E aí você foi indo. Daí fui indo. Começando no rádio. Daí depois saio da Rádio Cidade, vou para a Rádio Paulista. E daí começo na Rádio 101 FM na primeira oportunidade. Trabalhei na Rádio 101 FM, a extinta Rádio Prudente AM, que hoje é a Rádio Nativa. Hoje as emissoras de AM estão acabando, né? Devido
a tecnologia e tudo que vai chegando e tal, então estão pessoal acabando. Entender, Gildo, a diferença do AM pro FM, pra galera entender. Olha, primeiro a qualidade de som, que é bem melhor do FM. O AM não tem aquela qualidade de som que chega no dial do rádio, para a pessoa ligar lá, não tem a mesma qualidade. A única diferença, no caso da FM, é que ela não tem um longo alcance como tinham as AMs. Para você ter uma ideia, a radiodifusora aqui de Presidente Prudente, também já extinta, ela tinha ondas médias, você pegava ela lá a 1.500 km de distância daqui de Presidente Prudente, nas ondas médias. Então, isso acabou. Então, a diferença é que o AM vai mais longe e o FM não vai tão longe assim. Mas hoje não precisa. Hoje no rádio, você está dentro de todos os sistemas de internet, todas as redes sociais, você está presente ali, então vai para o mundo inteiro. Não necessariamente você precisa ouvir pelo rádio, mas você pode ouvir na internet em qualidade digital também. Tem ouvinte aqui de Presidente Prudente que mora em Portugal e ouve o Jornal da Manhã que eu apresento das 7 às 7h30 todos os dias. Então, voltando só um pouquinho na história, então eu trabalho na Rádio Prudente AM, fazendo coberturas históricas que nós fizemos, depois a gente pode falar sobre isso. Vou para a Rádio Globo, trabalhar na Rádio Globo, fico lá 8 anos e há 8 anos retornei para a 101, local que eu nunca deveria ter saído, vou me aposentar lá e pretendo me aposentar lá, não falta tanto tempo assim. E que é um local que eu nunca deveria ter saído, que é uma emissora que tem uma tradição no jornalismo. E o que eu gosto de fazer é o jornalismo sério, por isso nós estamos no ar aí com credibilidade. E esse caso de você ter ido para a Rádio Globo ali, como você falou, eu não podia ter saído, mas teve um motivo? Por quê? Na época nós tivemos um pequeno problema com quem gerenciava a emissora à época, e eu acabei saindo e tudo, contrariado. E para eu voltar para a Rádio 101, era uma questão de honra, voltar para a 101 FM. O Bruno me deu a oportunidade, ele me chamou para uma conversa, eu saí lá da Rádio Globo. Na realidade eu não queria fazer rádio, eu falei, eu vou parar a partir de agora e tal, mas conversando com o Bruno, voltei com gás total para fazer rádio e estou lá, né? Graças a Deus, na Rádio 101 FM, fiz um período ainda da Prudente AM, mas ela já tem um pouco mais de um ano que saiu fora do ar. Então, aliás, está no início do ano, né? De janeiro que ela saiu, tem hoje 8 meses que ela saiu do ar. Mas eu sinto saudade, viu, do AM. Eu sou saudosista mesmo, que o AM é aquela... Você tem um contato mais íntimo com os ouvintes. Sim. Porque o FM um pouquinho afasta você do ouvinte na questão de contato mesmo. O ouvinte lá na rádio, na emissora de rádio, a audiência é bem maior do FM. Sim. É bem maior. Eu tenho que dar a mão à palmatória. É só que aquele contato mesmo, convido o ouvinte lá no rádio, abraçar a gente e tudo. Sim. Você sabe o que é interessante do rádio? É o que, hoje não, hoje a gente está falando aqui, tem imagem, o rádio tem imagem hoje. Exato. Isso, a gente não imaginava isso há 15 anos atrás, há 10 anos. Né? Hoje o rádio, então as pessoas te vê no rádio. Mas uma vez, daí eu trabalhava nessa época na Rádio Cidade. Uma pessoa foi me conhecer, nessa época eu não fazia jornalismo, fazia um programa de manhã. Eu vinha conhecer o Joilton Carlos e tal, daí a pessoa mostrou, ele é o Joilton Carlos. Nossa, eu pensei que ele era homem. Mas ela achava que eu era um homem grandão, alto assim e tal. No meu caso também, eu falei até pro Bruno também. A pessoa... Então, assim, você o rádio cria uma história para a pessoa que tá lá. Você cria, assim, como é que ele é, né? Ele é bonito, é alto, como é que é? Ainda mais pela voz, né? Pela voz. Que a pessoa encanta, nossa, esse príncipe deve ser maravilhoso e tudo mais. Mas eu conquistei os ouvintes pela voz mesmo, porque se fosse pela beleza, com certeza não teria. Mas aí já ganha os coraçõezinhos, né? Olha, eu sou a minha neta, a Bruna e a minha esposa, que me acham lindos, não sei porquê, viu? Porque a Bruna, quando ela quer alguma coisa, ela me liga, né? Hoje é vídeo e tudo, tem essa facilidade e tudo. Quando ela fala, vô, você é muito lindo, eu já sei que alguma coisa ela vai pedir. Tá querendo já alguma coisa. Esperto, né? Ligeiro. Mas é gostoso do isso. rádio, gosto de estar falando da parte AM e FM, né? A AM você consegue falar mais e conectar melhor com a pessoa, né? Já o FM, ele tem, principalmente FM comercial, né? FM comercial, ele tem tempo para você ter uma janela para falar, né? Encaixar tudo, eu vou te citar o que é o AM e o que é o FM, eu posso te explicar. O AM é o seguinte, tinha um locutor que foi um dos mais famosos de audiência no Brasil inteiro, chamado Gil Gomes. Ele fez história no rádio. O Gil Gomes é o seguinte, ele contava histórias do rádio. Então, ele começava a contar, por exemplo, de um bandido. O bandido morreu com dois tiros violentos. Muito lá, ele contava uma história
algo que era duas linhas que você pegava ali de uma pauta, ele fazia uma história de 1 hora. Ele rendia o bloco. Rendia. Agora, o rádio de hoje é mais dinâmico. Por quê? A pessoa entra no carro dela, liga o rádio e ela quer ouvir notícia bem rápido. Então eu faço lá meia hora de programa e dou 20 notícias. Porque tem que ser rápido, tem que ser dinâmico. E o FM é isso, o FM ele é dinâmico. Então não tem mais aquele negócio daquelas histórias que arrastava por muito tempo, 1 hora contando uma história que, sabe? Então naquela época o Gil Gomes fez muito sucesso, hoje ele não faria. Não faria por causa da rapidez das pessoas, as pessoas querem coisas rápidas. E você tem que, eu estou no rádio há 40 anos por causa disso. Porque você tem que evoluir com o tempo dentro do rádio. O rádio que eu fazia há 40 anos, a rádio que eu fazia há 10 anos, não é o mesmo rádio. Hoje o rádio... E vai evoluindo, viu? Sim. E vai evoluindo. E daqui 20 anos, mais ou menos, boa parte dos radialistas que estão trabalhando vão perder seu emprego. Porque a inteligência artificial está chegando, já interage com os ouvintes, né? Não estou aqui profetizando coisas ruins, mas, infelizmente... O serviço que eu faço na emissora hoje, eram 6 pessoas para fazer. 6 pessoas. Por exemplo, tinha discotecário, não existe mais. Na minha primeira passagem na rádio 101 FM da Prudente AM, nós tínhamos 36 funcionários. Olha nós isso. Hoje temos praticamente bem menos da metade do que isso. E funciona muito bem. E funciona muito tão bem. Tão bem quanto, né? Funciona muito bem. É por causa da tecnologia foi evoluindo e muita coisa foi facilitando mais o caminho. Tem né? profissões que existiam no passado dentro do rádio que não existe mais. E já tem hoje funções dentro do rádio que não existiam e existe hoje, que foram criadas. Tem lá pessoas que... TI, por exemplo. Não tinha 20 anos no rádio, né? Até vinheta hoje gravada, você consegue jogar para inteligência falar, né? Fazer. Vinheta, o pessoal entender. Vinheta, aqueles comerciaizinhos entre as músicas ali que a gente coloca ali, por exemplo, 101 FM, a número 1 do seu rádio. Isso. Antes são você gravava, mas você pode colocar para uma inteligência falar esse texto para você, na voz que você quiser. Na voz que quiser. Olha que loucura. Eu tenho uma propaganda que está rodando no ar aí, que a pessoa faz como se fosse o Pelé, né? Mas é uma inteligência artificial. É incrível. Cara. É incrível isso daí, mas isso é bom para o rádio, sabia? Eu sou a favor da tecnologia e o serviço que eu faço lá sozinho, que muitas pessoas faziam, assim, essas pessoas elas foram ao tempo, elas foram passando e tudo e foram ficando, mas muitos radialistas hoje estão em outras profissões, estão em outras profissões, ganhando a vida deles normal, mas isso é bom, eu sou a favor da tecnologia, a tecnologia é muito bom. A pessoa hoje não pode, por exemplo, ter o rádio, ele vai ouvindo a 101 FM até São Paulo, se ele quiser. Né? É só conectar no celular dele e vai daqui até lá. Onde ela quiser, qualquer lugar do mundo, ela consegue resolver fácil agora. Né? Resolver fácil. Isso é verdade. Então o rádio é fascinante, eu gosto muito do rádio e fazer FM, principalmente hoje, é muito gostoso. Você pode ter certeza absoluta disso. A forma de fazer. O rádio hoje, você acha que está mais, por conta dessa tecnologia, você acha que está mais dinâmico do que fazer igual antes? Ou antes era mais fácil porque não tinha essa inteligência? Não, hoje está mais dinâmico e mais fácil de fazer o rádio. Mais fácil. Você só não pode parar no tempo. Qualquer profissão que você tiver, você não pode parar no tempo. Se você parar no tempo, você não vai evoluir, você não vai continuar na sua profissão. Então, todas as oportunidades, igual aquela do Neném Rodrigues que ele me deu para que eu pudesse fazer um curso, e todas as oportunidades que eu tive ao longo do tempo de poder aprender as coisas. Se você for um analfabeto de mexer com o computador, por exemplo, você não trabalha no rádio hoje. Não trabalha. E você tem ali muitas coisas que você faz, senhas que você coloca, códigos que você tem que ter tudo na cabeça. Então, se você não tiver aperfeiçoado o seu trabalho, você não consegue trabalhar, você não sobrevive no rádio. E você evoluiu muito, né, Júlio? Porque do tempo que você tem 40 anos de rádio. 40 anos de rádio. 40 anos de rádio. Você 58 anos de idade, 40 anos de rádio. Olha. Comecei no dia 12 de outubro de 1984. Caramba, cara. Que legal, velho. Muito tempo. Você conseguiu pegar todo esse tempo e você conseguiu assistir camarote. Toda a evolução do rádio mesmo, né? Toda a evolução do rádio. E a gente fala, diga-se passagem de evolução mesmo, porque o rádio, a gente comentou com o Bruno da 101 também, que veio gravar conosco também, que o rádio é uma coisa que não é que chegou a internet e a tecnologia que vai parar, não, ele vai evoluir.
Vai Toda evoluir. vez vem uma coisa diferente para Vai produzir. e todo ano tem alguma coisa nova. Você vai participar de seminários, essas coisas, todo ano tem alguma coisa nova no rádio. E você tem que ir aprendendo isso, vai aprendendo e tudo. E eu não vou pegar isso, que eu vou aposentar daqui a um tempo e tudo, mas os radialistas que virão ao longo do tempo aí, eles vão pegar outras tecnologias aí que ele vai pegar, por exemplo, vai fazer o programa dele durante 10 minutos, deixar tudo gravado lá, um programa de 3 horas. Isso aí vai ser muito fácil fazer. Hoje tá muito fácil mais para fazer. Hoje tá bem mais fácil. Antes, na questão do rádio mesmo, pegando um rádio mais antigo mesmo, quando a pessoa quisesse uma música nova para ouvir, ela obrigatoriamente tinha que ouvir no rádio. Ela sabia de música nova no rádio. Hoje você sabe pela computador, pela internet, você consegue ter mais fácil. Você é jovem, você não pegou isso aí, mas muita gente não sabe o que é fita cassete. Fita cassete. Fita cassete é o seguinte, era de plástico, né? E tudo dentro tinha um rolinho lá, que era fita cassete. Como se fosse uma de filme, aqueles então, antiguinhos ali. O que a gente fazia, né? Quando tinha, por exemplo, vamos pegar aqui Rock and Roll Lullaby, uma música que fez muito sucesso naquela época e tudo. Então você pegava a fita cassete, colocava num rádio 3 em 1, colocava ele lá no ponto. Daí o radialista anunciava que ia tocar música. Verdade. Daí você colocava para gravar aquilo lá. E ficava torcendo para não sair nenhuma vinheta no meio e o locutor não falar a hora no meio. Quando você conseguia isso para gravar uma música nova, seja ela qual for, sei lá, uma música do Roberto Carlos, por exemplo, para quem é fã do Roberto Carlos, daí quando você conseguia que o locutor não falava a hora certa no meio da música e não tinha nenhuma vinheta no meio da música, você comemorava bastante. Cara. Hoje não, hoje é fácil, né? Você chega aqui no celular, você pega você a música, pega a música e tudo tranquilo. Olha a loucura que era. Antes você tinha que colocar uma fita realmente para gravar. E você tinha que deixar a música tocando inteira, porque ele tá pegando o som do rádio, para gravar dentro daquela fita ali. E depois você fazia festa, né? Quando você tinha, tudo era muito gostoso. Eu tenho aquela música. Eu tenho essa música. Aquela música famosa. E quando você tinha, você era o cara, né? Você falava, eu consegui lá e tal, a música. Tinha que ter uma janela de tempo pra você fazer. Eu lembro, apesar de tudo, eu lembro disso porque... outras pessoas que faziam rádio, sempre gostei de rádio, eu via isso, sentia isso. Eu falei, cara, olha, às vezes você tinha que ligar no rádio e falar pro locutor já, ó, eu vou gravar, manda aí que eu vou gravar. Né? Principalmente rádio comunitária a gente conseguia fazer isso, mas rádio comercial tinha que ter vinheta, tinha mais coisa, era mais difícil. Essa é a diferença, né? A rádio comercial que nós temos hoje aí, é o que eu estou dizendo, né? Hoje você tem que ter as vinhetas e tudo, que é aquilo. A plástica, rádio, né? A plástica você tem que ter para você agradar o ouvinte. Porque o ouvinte hoje é o seguinte: hoje é muito fácil. Hoje você tem um controle remoto na mão, você aperta lá, troca de emissora de rádio e não tem. Você tem que agradar o ouvinte. Isso que é o importante. Olha só. Volta ali, Ventura, para mim, essa informação aqui. Isso aqui é legal que você falou que a galera conhece mais pela questão de ser fita cassete, né? A Taylor Swift lançou isso aí? 2022, isso. Que ela lançou, em vez de lançar no CD, ela lançou em fita cassete, velho. Que massa, mano. Vintage mesmo, bem... Mas tem alguns cantores hoje que estão gravando disco de vinil, fazendo um retrô mesmo do disco de vinil legal, e tal. Né, e tem sido legal isso, né? Porque muita gente não sabe o que é disco de vinil. Que rodava, né? Tinha 2 rotações os discos de vinil. Então você rodava aquilo lá, é fantástico isso, sabe? Hoje você, não saindo do assunto de rádio, mas como está falando de disco e disco tem a ver com rádio, hoje o pessoal precisa de som alto para poder fazer uma festa e tudo. Eu sou da época da Sonata. Você colocava um disco na Sonata. Quando eu e um primo e o meu irmão mais velho conseguimos comprar uma Sonata, nós juntamos os 3, trabalhamos bastante, compramos uma Sonata. E tinha uns discos que tinha as músicas assim. Então, a gente fazia brincadeira, naquela época chamava brincadeira, né? Fazia uma brincadeira em casa, a gente era o cara, a gente abafava naquela época. Olha a vibe, né, de conseguir então, hoje o pessoal precisa... E Sonata era um aparelho pequeno, assim, desse tamanho, tinha uma caixinha de som lá e você fazia um som Era um som para ali, para o ambiente ali. Era né? muito louco aquilo, naquela época cara, lá. E tudo, mas assim, voltando ao rádio, o rádio ele evoluiu bastante. Eu estava falando do discotecário, por exemplo, precisava de um discotecário. Hoje não existe mais discotecário, porque está tudo lá no computador. Você precisou... Para a galera entender o discotecário, o que ele fazia? Ele tinha uma sala, todas as emissoras de rádio tinham isso. Então a gravadora Continental, por exemplo, Chantecler, ela gravava um disco, mandava para a emissora de rádio e falava assim, olha, a música que vai lançar é a faixa do lado A, a 1 do lado A. Daí o discotecário já pegava, já sabia que lá.
Daí ele pegava aquele disco, colocava tudo em ordem, escrevia na máquina de datilografia, lá datilografava as músicas e colocava na ordem para que o operador de som que estava lá com o locutor tocasse aquele disco. Ele pegava tinha picape, que tinha uma agulha lá e tudo, colocava no ponto certo lá para rodar. Então, isso era trabalhoso, né? Trabalhoso. Então, só aí são 2 profissionais. Mas tinha uma outra pessoa que trabalhava só com a censura. Porque você tinha que mandar para a censura, para os direitos autorais, de quem era o autor da música, de quem gravou a música, tinha aquela questão. Então, aí são 3 profissionais que trabalhavam. Tinha um locutor lá, além do locutor, dependendo do tipo de programa que ele fazia, tinha outros profissionais que davam retaguarda para ele, que também acabou. Mas era legal, o disco de vinil, então o discotecário ele era o responsável de tirar o disco. E depois ele colocava em ordem lá também. Por exemplo, tinha Altemar Dutra, né? Letra A, daí tinha os cantores com a letra A, então eles já sabiam onde que estava lá certinho, e o discotecário geralmente era uma pessoa só, que fazia esse trabalho na emissora, ele era apaixonado por aquele, porque também tinha que limpar os discos, tinha uma almofadinha que você ficava limpando os discos, tudo certinho, para guardar tudo certinho lá. Cara, muito trabalho. Hoje porque é a questão que o pessoal sabe, pegando um pouco mais recente, você tinha um CD, ele tivesse riscado, falhava. Se tivesse alguma coisa riscada, ou nem riscado, nem poeira, já falhava muito. Mas hoje, com pendrive, por exemplo, que o pessoal tem ainda, a par do pendrive, se o pendrive tiver zoado para pular a música, ele consegue tocar. Mas hoje nem isso precisa mais, você consegue ouvir pelo celular, ou você joga pro Bluetooth da televisão do som, nem cabo mais você precisa mais. Hoje tem um sistema chamado Sistema Crowley, por exemplo, que eles acompanham a música. Tocou a música aqui, eles já sabem que tocou lá, o pessoal que acompanha tudo certinho. Então o rádio hoje tem todo esse sistema. O dinamismo de como identificar as músicas. De como identificar. Isso é legal. Então, como é que você sabe que a música está sendo bem tocada no Brasil inteiro? Então, esse sistema já aponta lá, essa música está tocando. Se eu não me engano, acho que é fonograma, Julito, que fala, que ele pega, para o pessoal entender. Como que um artista sabe que essa música tocou no rádio? Que quantas vezes tocou, para saber que é a mais ouvida? Cada música ela tem um fonograma como se fosse um código de barra dela, né? E aí, quando toca no rádio, o sistema identifica, essa música tocou no Rio de Janeiro, na cidade tal, no horário tal, dentro do programa tal. Então tem aquela coisa das músicas mais tocadas e tudo, é justamente isso. Que legal. Mas é legal hoje, eu sou uma pessoa que eu sou saudosista, né? Que eu gosto de lembrar das histórias e tudo. Eu tenho até hoje disco de vinil guardado em casa, é muito gostoso ter alguns discos lá e tal, mas a tecnologia hoje é muito legal. Se às vezes eu quero ouvir uma música, eu gosto de música de qualidade. Música de qualidade. O que você gosta de ouvir, Júlio? Eu gosto de tudo. O que é o seu favorito? Ó, eu sou evangélico, além de radialista, também eu sou pastor evangélico da Igreja Assembleia de Deus. Eu ouço hinos, obviamente, mas gosto da boa música. Eu não sei, eu seria leviano se eu falasse para você que eu não gosto de uma boa música. O Rolling Stones, por exemplo, o último show que teve lá em Copacabana, eu fui. Você foi? Fui lá, tive lá o Cezinha, que levou um ônibus, fui lá. Qual é o problema disso? De ouvir a boa música. Eu não fui lá para usar droga, não fui lá para poder beber nem nada, fui ouvir uma boa música. Então, eu gosto de boa música, que hoje, infelizmente, para você ouvir uma boa música, eu estava ouvindo um pouco o que o Bruno falava assim, as músicas hoje tem mais aquela parte chiclete, que é para poder grudar nas pessoas, né? Modinhas. Né? As modinhas e tudo que você vai, para poder pegar na cabeça das pessoas. Mas música tem que ter qualidade. Eu sou muito da qualidade de música. Gosto de ouvir Bee Gees, gosto de, aqui no caso dos cantores brasileiros aqui, gosto muito do Roberto Carlos, que é um cantor espetacular. Dos mais atuais, eu gosto, por exemplo, da Paula Fernandes, eu gosto muito. Então, assim, música tem que ter qualidade. Tem que ter qualidade. História, tem uma conexão. Né? Não gosto de tudo da Paula Fernandes também, não gosto de tudo. Mas as boas músicas que ela gravou, eu gosto demais. Só que tem duplas, sem entrar em detalhes aqui, mas, por exemplo, que sentido que tem uma música que fala eu quero tio, eu quero tchau, eu quero tchá, 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 eu quero tchu, tchá, tchá. Que sentido que tem, que sentido poético que tem isso? Agora você ouve Janeiro Irondi, por exemplo, que fala assim, o meu amor por você é tão grande que o mundo parece pequeno. Olha que poesia, que coisa linda. Não é verdade? Então, agora... As músicas eram mais poéticas. Mais poéticas, você tem que ter música. Mas agora, Julito, a ideia dessas músicas assim, é porque a gente percebe, até o Ventura colocou ali para nós e faz muito sentido também, viu, Ventura? Antigamente as músicas,
se encantava pela história, pela poesia. Hoje, para que eles fazem música, pelo menos por grande maioria? Porque tem que bombar na internet. Bombar na internet. Para bombar na internet, o que tem que ter? A música tem que ser chiclete, tem que ter um refrão legal e tem que ter dancinha. Tem que ter. A dancinha para ir pro TikTok, para ir pra rede. Tem que ter. Então a galera vê e isso. E principalmente agradar personalidades. Quando você agrada uma personalidade que ela coloca lá nas redes sociais dela, você tem que agradar. Você vê, por exemplo, os parça do Neymar, por exemplo. Essa música Quero Tchau, Quero Tchau, foi o Neymar que fez ela fazer sucesso. Estourou a música. E acabou estourando. Entendeu? Nada contra, gente, quem gosta desse tipo de música, tá? Quem gosta de funk, por exemplo, não tenho nada contra. Acho que a cultura musical de cada um, gosto não se discute. A nossa cultura musical eu gosto muito também, porque a nossa é literalmente de mistura ritmos. Mistura eu acho ritmos. Legal, eu acho massa. Você vai em outros países aí, por exemplo, você vai lá em Portugal, é o fado que é a música, né? Mas aqui no Brasil não, aqui tem música para todo mundo ouvir. Para todo gosto, mundo. É verdade. Então a pessoa, o jovem, por exemplo, gosta do funk, gosta qualquer música que ele gostar, é legal, né? Eu tenho filhos que eu vivo numa época diferente deles em questão de pensamentos, né? Eu há 40 anos, o que eu gostava, meus netos hoje nem pensam de gostar, nem pensa. Outra geração, outra história. Então não adianta eu querer, assim, colocar na cabeça, por exemplo, do meu neto, para chegar nele assim, eu vou impor que você ouça Roberto Carlos, que você ouça Bee Gees, por exemplo. Não tá. Ele gosta de outras músicas, outros ritmos. Então essa questão de cultura musical, eu respeito muito de quem gosta. Eu, por exemplo, tem coisas que eu sou muito restrito. Eu sou muito cuidadoso. Tem muita gente, é o seguinte, às vezes ele não conhece uma música, e ele tá dançando a música, nem sabe o que a música está dizendo. Então eu procuro saber, eu não falo inglês, mas eu procuro saber a tradução da música em inglês, o que ela está dizendo. Né? Tem muita música triste, que o ritmo tá animado e você tá numa boate dançando. Por exemplo, tem uma música que o pessoal na minha época, da discoteca, dançava muito. Chama Rivers of Babylonia. De quem que é? Eu não lembro aqui o nome lá. Mas essa música, eu dancei muito ela, Depois eu descobri o que essa música dizia. Essa música é o Salmo 137. É uma música gospel americana. E a gente daqui no Brasil, você não sabe o que está dizendo a música, vai lá e dança lá. Quer dizer, Rios da Babilônia. Olha. Essa música. Mas quem está nos assistindo aí, vai lá, pesquisa. Rivers of Babylonia. Né? Que é Rios da Babilônia. Então, você vai descobrir. É uma música interessante. E muita gente dançou, né? Dançou essa música sem saber o que está dançando. Então por que dos Rolling Stones, por exemplo, eu pego as letras do Rolling Stones para saber o que está dizendo aquela música e tudo. Então você saber a qualidade. Eu não sei inglês, eu pego a tradução dela. Essa música é legal, vou ouvir. Para entender a história daquela música, o que o cara canetou ali, né? O que ele escreveu, o que ele queria dizer. O que ele queria dizer na música e tal. Quando não adianta você ouvir a música, tá boiando ouvindo a música e tal. A gente tem na Rádio 101 FM, chama Túnel do Tempo. Toda segunda-feira. É um programa de maior sucesso da rádio. É um sucesso, até pensou-se em tirar ele do ar, mas não conseguiu. Porque ele resgata essas músicas antigas. E é muito legal. Eu gosto a saudade demais daquela galera que ouvia naquele tempo. Que gosta. O pessoal, por exemplo, as emissoras de rádio de Presidente Prudente, nenhuma tem um programa diário que tem músicas antigas. Então, para resgatar essas músicas e tal, porque as emissoras de rádio hoje, elas vivem a mídia, a propaganda, né, das lojas, do comércio que tem, e também vive das músicas que são patrocinadas, que chega lá os empresários, né, das duplas, dos cantores, eles mandam e pagam para que isso possa rodar nas emissoras de rádio. É verdade. Entendeu? Então, isso é muito legal. Nesse caso também, eu estou ainda falando da rádio, da evolução, tudo mais que foi feito, teve alguma história... Eu digo até às vezes com o ouvinte, ou sua mesmo que você passou, você falou, cara, isso aqui foi absurdo. Foi uma coisa que eu nunca pensei que eu ia passar no rádio, ou às vezes até no ar mesmo. Alguma coisa que você lembra assim que foi maluca pra você no rádio mesmo? Porque 40 anos de rádio, meu, eu tenho muitas histórias, rapaz, de rádio. O que você pode contar pra nós? Tem histórias com ouvinte, né? Tem história com ouvinte e tal. A gente é o seguinte, eu vou contar uma história de um ouvinte e uma história engraçada do rádio. Conte. Do ouvinte é o seguinte, a gente sempre mandava... Eu tinha um programa sertanejo, eu comecei a fazer jornalismo 25 anos para cá, né? Durante 15 anos eu fiz música e tudo, fazia reportagem e tal, mas tinha um programa sertanejo, era só reportagem. E depois que eu vim para apresentar o Jornal da Manhã na Rádio 101 FM e tudo, e fazia mais um jornalismo. Na Rádio Globo eu fazia jornalismo mesmo e tal.
Então eu fiquei só centralizado no jornalismo, que é minha praia mesmo, é o que eu gosto e tal. Daí você mandava um alô para o ouvinte, né? Ô, minha querida, um abraço e tal. E tem uma pessoa que se apaixonou. E eu casado. E a pessoa se apaixonou. E ela achou que, como eu mandava um alô para ela direto, ela mandava carta e tudo. Você lembrando dela todo momento. Lembrava dela. Quase todo dia eu mandava um alô para a pessoa e tal. A pessoa foi na rádio, rapaz, e queria assim... sabe, eu quero ficar com você e tudo, mas que você me chama de minha querida e tal. Não, isso aqui é um tratamento que eu dou pra você, pelas outras ouvintes também. Você já era casado, né? Já casado, já e tal. E foi difícil, viu? Sair para entender, para explicar para ela que aquilo ali era uma relação de ouvinte e um locutor, um radialista que estava ali fazendo isso. Agora, a história engraçada que eu tenho de rádio. Olha então, eu trabalhava na Rádio Paulista. Na esquina da Siqueira Campos com a Barão do Rio Branco, o motoqueiro bate na porta do carro e passa por cima do carro e cai lá, né, do outro lado lá e tal. O corpo de bombeiro chega rapidinho, eu também chego para poder fazer reportagem. Entrei ao vivo, era bem pertinho da rádio ali. Entrei ao vivo, e daí, Joilton Carlos, o que está acontecendo aí e tal? Olha, foi um acidente aqui com o motoqueiro, inclusive o trânsito está totalmente parado aqui, devido ao corpo de bombeiros que está aqui. E graças a Deus que o motoqueiro estava usando cinto de segurança. Oxi, mas era capacete. Cara, era capacete. E o capacete acabou lembrando. Não, ainda bem que ele estava... Ao vivo não é de Deus, rapaz. Nossa, fazer ao vivo não é de Deus. Ao vivo isso já. A minha amiga a Carla Moreno, um dia falou lá dos 550 km por hora lá do carro passando no Parque do Povo. E ela estava ao vivo, né? Isso, rapaz, ao vivo não é de Deus. Porque às vezes depois que você falou, não tem jeito. Já era, não tem jeito. E também não tenta consertar. Fica pior. Fica pior. Então, o remendo fica pior do que você... Então, não tenta remendar. O improviso é o primeiro passo para o fracasso. Então, faz o seguinte, o ideal do rádio é o seguinte, passou, você deixa passar, vai para o intervalo comercial e depois você chega, olha, há pouco nós falamos isso, nós queríamos explicar que não era isso. Na hora, se você tentar explicar, não adianta. Eu só aprendi. 40 anos de rádio, eu aprendi isso. Não tenta na hora, no mesmo momento não adianta, porque daí vai piorar. Deixa passar, porque pode ser que alguém não percebeu. E quem percebeu, você retifica depois. Mas eu vou falar para você, a grande maioria percebe que a pessoa ficou ouvindo. Porque tem pessoa que fica ouvindo o rádio para poder pegar... desse jeito, né? Que acabou de... Você tá fazendo tipo plantão Globo, falando, todo mundo para... Gente, abaixa, fica quieto aí que eu vou ouvir agora, hein? O que será? Aí lá o cara se salvou porque estava usando o cinto de segurança. Mas na moto. Na moto. Cara, o mundo tá mudado hoje, hein? Na moto temos cinto de segurança. Mas é a coisa do ao vivo. Às vezes também que você tá lançando aí é uma nova moda. De repente, né? Aí, Mirto, prepara aí na sua moto, hein? Bota de repente, rapaz, uma nova tecnologia que tá chegando, né? Pode ser uma boa. Joio do céu. Então, tipo assim, história sempre vai acontecer porque é ao vivo. É ao vivo. O ao vivo é bem mais difícil. Eu gosto do rádio ao vivo. Por exemplo, dia de feriados, por exemplo, sábado passado, eu fui o único que fiz o programa ao vivo na emissora. Porque eu gosto do ao vivo. Porque o ao vivo é o factual. São as últimas notícias que vai passar para o ouvinte e tudo. Por que você precisa passar a notícia do factual? Porque se você clicar no seu celular e quiser uma notícia, seja ela qual for, você vai lá e pega. Então você tem que sair na frente disso. Você tem que sair na frente. Primeiro, quem consegue primeiro. É quem consegue primeiro. Então, furo de reportagem, assim, nós, na época da Rádio Prudente AM, nós tínhamos uma redação que tinha 2 pessoas que ficavam na retaguarda, dando retaguarda pra gente. Então, tem uma história interessante do rádio aqui em Presidente Prudente, da Rádio Prudente AM. A Rádio Prudente AM criou o Xereta. O Xereta era um Fusca e tinham 2 repórteres que trabalhavam nele. Primeiro foi o Silvio Silva e o Eli Frank, que já partiu, e depois foi o Hélio Carreiro e o Silvio Silva, que fazia o Xereta. Então, era a pauta das emissoras de rádio e dos jornais à época, aqui em Presidente Prudente, o que o Xereta fazia. Por quê? Saía os 2 repórteres para a rua para buscar a melhor notícia, o furo de reportagem. E depois, eu e o Geraldo Gomes fomos os últimos a fazer isso. Durante 8 anos, eu e o Geraldo Gomes, a gente era a pauta, as emissoras de televisão, as outras emissoras de rádio. Eu estou falando isso aqui com a maior naturalidade, porque isso é história, e ninguém vai apagar isso. Exato. Então eu saía com um veículo da emissora para um lado e o Geraldo para o outro. A gente queria saber quem queria dar o furo de reportagem do dia. Quem ia dar o furo de reportagem do dia. Então eu tinha minhas fontes, porque o jornalista bom ele tem que ter fonte.
Se ele não tiver fonte, ele tem que parar de fazer jornalismo, vai fazer outra coisa no rádio. Você tem que ter fonte e confiar na sua fonte. A fonte te passou a informação, você checa a informação, porque você tem que ter responsabilidade com o que você está passando. O que eu falo no rádio, as pessoas acreditam. O Joelton Carlos falou aquilo lá no rádio lá. Então você pegava as fontes. Então, por exemplo, eu fui o primeiro repórter de rádio a chegar no acidente da Andorinha. Que morreram muitas pessoas naquele acidente. Como é que foi isso aí, João? Foi um ônibus que estava na Raposo Tavares, um indo para São Paulo e o outro vindo de Bauru. Uhum. A pista estava duplicada até ali o próximo ao Trevo de Itaciba. Um pouco mais para frente do Trevo de Itaciba, para quem conhece a região, próximo a uma usina de cana-de-açúcar que existia ali, próximo ao Rio Laranja. Eu conheço, eu moro lá. Conhece lá, não conhece? Então não era duplicado. O ano que foi isso aí? Agora eu não lembro, assim, de cabeça assim eu não lembro, mas o acidente foi assim. Um dos motoristas bobeou e os dois ônibus bateram de frente. Morreram muitas pessoas. Muitas pessoas. Nossa, eu fui o primeiro repórter, porque nós éramos filiados à Rádio Jovem Pan e eu fui lá para entrar na Rádio Jovem Pan de madrugada, porque a rádio fazia o ao vivo só a partir das 7 horas da manhã aqui. Até às 6 horas da manhã era Jovem Pan e fui para lá para dar as notícias lá do local. Você chegou primeiro lá, Júlio? Cheguei da informação, da pessoa, que são as pessoas que nos ajudam no rádio. Uhum. Você tem que ter fonte. A minha fonte liga, Joilton, acabou de acontecer um acidente e o acidente é grave. É grave. Bateu, você Peguei a viatura da emissora e parti para lá. Olha. Ah. Daí chegou depois o Oeste Notícias, que é um jornal que está extinto aqui, chegou uma equipe lá também do jornal Oeste Notícias, depois vai chegando as emissoras de TV, já o dia já clareando, começam a chegar as emissoras de TV para fazer a cobertura, mas eu acompanhei de lá. Saio de lá, vou para o Instituto Médico Legal, que na época era no Hospital Universitário, que hoje é o HR. Só uma coisa, o Ventura trouxe ali a informação, 22 de janeiro de 2006. Isso mesmo. 11h10 da noite? É isso? Foi à noite, João? Foi à noite. Foi à noite. Então, 11h10 da noite. Foi um acidente, assim, uma coisa horrível que aconteceu. Caramba. E sabe uma coisa que chamou a atenção nesse acidente? Até, porque é o seguinte, a gente fazia as matérias, entrava no ar ao vivo com a informação, e a equipe ia trabalhando o restante da informação, para você complementar a informação. Eu estava no Instituto Médico Legal, eu vi todos os corpos lá. Tudo aquilo, aquela tragédia toda, eu vi todos os corpos. Forte isso. É muito forte isso. Tinha uma moça que foi cortada ao meio, de Bauru. Essa moça tinha vindo de Bauru, ela ia fazer faculdade aqui em Presidente Prudente, acontece essa tragédia. E na hora que o pai dela sai, depois de reconhecer o corpo, ele sai rindo de lá de dentro. Sai rindo, lá de dentro. Daí, eu registrei esse fato, daí imediatamente a nossa equipe já entrou em contato com o psicólogo para explicar essa reação de um pai rindo. Então, foi tão forte na cabeça dele que a reação dele foi rir. Caramba, na tragédia. Ele estava com a dor ali dentro, ele estava sentindo, a filha dele morreu, acabou de morrer a filha dele. Pra você ver o que é o ser humano, né? As reações do ser humano, uns choram e tudo. Ele estava com a dor dele, até a psicóloga falou, com certeza a dor dele é uma dor que ninguém quer passar por isso. Sim. Mas a reação dele foi de rir. De rir num momento ali que ele saiu rindo. Deu um bug no sistema dele. É um bug, a pessoa fica louca, é uma loucura isso. Nossa. A mente humana é uma loucura. Se você for analisar muitas coisas. Então esse foi uma das grandes coberturas. Daí depois a equipe toda foi para fazer a cobertura, né? Mas de repórter foi o primeiro a chegar. Então, assim, o Geraldo Gomes, meu companheiro da época também, era todo dia, era eu ou ele que tinha o furo de reportagem. Então, nós fomos os últimos repórteres de rádio a fazer. Hoje quase não tem. Sabe por que hoje não tem o furo de reportagem? Porque todo mundo hoje é repórter. Exato. Acontece um acidente aqui, vamos colocar aqui, na Washington Luiz, por exemplo, né? Que é uma avenida que fica aqui bem próximo do local que nós estamos aqui. Imediatamente alguém, antes de ligar para o corpo de bombeiro, ele se preocupa em filmar aquilo, já colocar na rede social dele, e aquilo já é coisa de 2 minutos, já estourou centenas aquilo. De pessoas já viu aquilo lá. Então dificilmente o repórter dá um furo de reportagem nesse tipo de informação. Né? Só se ele estiver no local do acidente. Só se ele estiver no local do acidente. Você passar pelo local e já a probabilidade dá um furo de reportagem. É mínima, né? Então hoje o furo de reportagem quase não existe.
Existe furo de reportagem das questões, por exemplo, de políticos, por exemplo, que você descobre algo que você joga no ar, só você tinha aquela informação e tudo. Hoje existe, ainda continua tendo esses furos de reportagem, as matérias exclusivas, que só você tem aquilo para você passar para os seus ouvintes, ainda tem. Mas, infelizmente, a questão do furo de reportagem quase não existe hoje, por causa que todo mundo hoje... Todo mundo é um pouco de repórter. E olha, às vezes com falta de responsabilidade. Por que a falta de responsabilidade? Teve muitas informações que eu tinha essa informação, sabia o nome de todas as pessoas envolvidas no acidente, por exemplo, que morreram 3 pessoas num veículo. Eu já tinha o nome das 3 pessoas e eu não coloquei o nome dessas pessoas antes da Polícia Militar Rodoviária ligar para os familiares e comunicar que aquelas pessoas tinham morrido ali no local. Verdade. Quando a pessoa ela pega um celular, ela coloca nas redes sociais, e isso rapidamente ela corre o mundo inteiro, uma informação dessa daí, o familiar que está lá, que não foi comunicado ainda, reconhece a pessoa pela imagem, isso é terrível. E entra em desespero. Às vezes, até pelo fato, às vezes, por exemplo, nem é a pessoa, às vezes, mas parece a pessoa. Mas parece com a pessoa, então você tem que ter Verdade. responsabilidade, a informação tem que ter responsabilidade. Eu disse lá da pessoa que são as pessoas que nos passam as informações, que são os contatos que você tem, mas mesmo essa pessoa te passando, você confiando na sua fonte, você tem que checar a informação para você passar a informação com credibilidade para o seu ouvinte. Apurar para evitar qualquer problema. Evitar constrangimento, evitar... Eu, 40 anos de rádio, 25 anos que eu faço jornalismo, as pessoas tentaram me processar várias vezes e nunca conseguiram. Olha só. Recentemente, teve uma pessoa que tentou me processar pedindo um absurdo de danos morais, 2,5 milhões de reais, Caramba. mas eu, com todas as provas da matéria que eu fiz a respeito dessa pessoa, eu apresentei em juízo tudo isso, e o juiz parou o processo. Esse processo está indeferido, não vai dar continuidade. Por quê? Porque eu tinha tudo ali documentado. Apurado, certinho. Apurado. Agora, se eu tenho uma responsabilidade, porque você tem que ter responsabilidade com a informação. Teve um caso aqui em Presidente Prudente, uma vez, de uma pessoa, uma funcionária pública que trabalhava numa creche. Tem um repórter que chama Laerte Silva. Eu conversando com a Laerte, essa história não está batendo. Acusaram a mulher, na época, que tocava nas partes íntimas de uma menina e tudo. E as pessoas pegaram essa mulher, arrancaram o cabelo dessa mulher, espancaram essa mulher, só não mataram essa mulher. Mas acabaram com a vida dela no sentido de ser humano, com a profissional, acabaram com ela. E depois foi provado que essa história não era real. Mas teve muitas pessoas aqui em Presidente Prudente que deram essa informação, em órgão de informação real aqui de Presidente Prudente. Só que eu não dei essa informação de forma nenhuma, porque a gente via que a história não estava batendo. Depois ficou provado que a pessoa não tinha nada disso, não tinha feito isso, ela era uma profissional que estava trabalhando e tal, tem a questão do cuidado com a criança e tudo, ficou comprovado isso. Só que essa pessoa psicologicamente nunca mais conseguiu trabalhar. Caramba, então a responsabilidade com a informação é isso. Você vê, você tem a sensibilidade se essa informação é verdadeira ou não. Porque você está tratando com pessoas. Uma pessoa construiu a vida dela, ela fez um nome da vida dela, e você, com uma informação, você pode acabar com uma história de uma pessoa. Uma história de 30, 40, 50 anos, e você tem que ter responsabilidade. A forma de distorcer a história, distorcer a história. Como muitas vezes, igual a gente está aqui conversando aqui, a pessoa pega um corte do jeito dela, monta uma outra história. E monta uma história e tudo, cara, para acabar com a pessoa. Então, eu sempre tive esse cuidado de dar a informação correta, às vezes informação que não agrada, somente nesse caso da pessoa que tentou me processar, né? Que é um político aqui de Presidente Prudente. Ela tentou me processar, só que a informação que eu dei foi correta. Foi uma informação verídica, verdadeira, que as pessoas, na época, deu uma repercussão muito grande, essa informação e tudo, só que eu estava convicto de fazer a coisa certa. Porque tem que ter responsabilidade, o rádio é isso. Envolve muito detalhe, né, para você cuidar. O cuidado, principalmente, que você vai trazer a si mesmo, a sua imagem, a imagem, porque o que eu falo, o ouvinte, ele tá lá, ele fala, o Joilton Carlos falou. O Joilton Carlos falou. Tinha eu gosto muito de lembrar de histórias, né? Então, a minha avó, ela lembrava da idade da minha mãe, por exemplo, e dos meus tios,
com a informação que o repórter Esso deu. Então, que dia que nasceu a Inês, que era minha mãe, né? Ah, o dia que o repórter Esso deu aquela informação. As pessoas guardavam aquela informação e guardavam a data do nascimento do filho. Porque o que o repórter Esso, o Heron Domingues, que foi um dos repórteres Esso, teve vários repórteres Esso, mas o mais famoso foi o Heron Domingues. O que o Heron Domingues dizia, o que ele falava, as pessoas acreditavam. Então, ele dava uma informação, as pessoas acreditavam nisso. Então, no meu caso, por exemplo, a gente, agora, recentemente da Covid-19, as pessoas ficavam ligadas na 101, porque é o dia inteiro passando informações corretas, sem sensacionalismo. Passar a informação correta, aquilo que as pessoas precisavam. Tem coisa que não agradou, que a gente passou no ar. Denúncias que nós fizemos, não agradou todo mundo. Mas eu tinha uma responsabilidade com a informação. E até hoje, todos os lugares que nós vamos, que eu passo e tudo, as pessoas acreditam. Falam, esse é o Joilton Carlos. Essa é a história que eu vou deixar. Porque eu não quero, legado, né, eu não quero que a minha família, os meus filhos, falem, olha, o meu pai errou naquilo. O meu neto fala assim, olha, o meu avô errou naquilo lá, que coisa feia. Eu quero ser o exemplo para a minha família. E, sabe, eles têm orgulho de falar assim, olha, esse daí fez um bom trabalho. Eu não quero dizer aqui que eu não erro. Eu erro, eu sou um ser humano. Mas eu procuro fazer o máximo para não errar. Principalmente na questão de critérios de passar informação para os nossos ouvintes. Com razão. Isso é importante. Com muita razão, João. Até o Ventura também passando ali para nós ali, faz muito sentido também, viu, Ventura? Com a inteligência artificial que ajuda, também ela prejudica. Porque às vezes tem alguma informação que não é real, mas ele usa a inteligência artificial para fazer uma informação falsa, pegar uma voz de uma pessoa que é uma celebridade para falar uma coisa que não falou. Né? Entre outras imagens que podem ser produzidas, que aquele nem é real. Mas hoje está tão complicado o negócio da inteligência que você bate o olho, você não sabe agora o que é verdadeiro ou falso. É verdade. Então, você precisa saber. Então, é muito legal você ter essa percepção das coisas. Ter responsabilidade. Eu gosto muito de ter responsabilidade com as informações. Então, porque o ouvinte, ele está ali, ele está esperando alguma coisa de você. Ele está esperando alguma coisa de você. É isso. Seja qualquer setor que você trabalhar no rádio, ele está esperando. A expectativa dele a respeito daquilo que ele vai trazer. Porque a pessoa ela está me ouvindo, não é à toa. É isso. Não é à toa. É uma companhia, você é uma companhia, você é um integrante da família. Então, né? Às vezes, corrigir uma informação é uma coisa. Agora, você retratar de uma informação errada, existe um abismo muito grande entre isso. Corrigir é uma coisa. Você, olha, eu falei dessa forma, só que eu gostaria de corrigir porque não é dessa forma aqui. Agora, você retratar no ar, isso é doloroso para o jornalista. Porque quando você vai retratar, é porque você disse uma coisa que não é verdade. Que não é verdade. Correção é uma coisa. Você ter que se retratar é completamente diferente. Graças a Deus, eu nunca precisei me retratar no ar. Que bom, Jô, que bom. E até mudando o assunto aqui, Jô, a gente falando de várias situações aqui que você trabalhou não, né? Trabalha no rádio, segue e tudo mais. E para você no momento do rádio agora, pelo menos no momento atual aqui, você falou que a tecnologia está ajudando tudo mais, mas até saindo da tecnologia, indo mais além aqui. E nível de rádio ainda... Você tem bom tempo ainda para seguir pro rádio? Olha, eu pretendo, quando aposentar de fato. Então vou aposentar. Parar vai parar mesmo, não vai dar conta. Quero parar, eu quero curtir um pouco a família. 40 anos também. Porque é assim, ó, eu habituei na minha vida a acordar 5 horas da manhã. Desde os 8 anos de idade. Olha só. Eu aprendi isso com os meus avós. Que massa. Então eu aprendi. E eu vou dormir por causa do meu dia a dia. Eu tenho, além da emissora de rádio, eu tenho outras coisas que eu faço. Eu vou dormir cerca de 11 horas, meia-noite. Tem muita coisa que eu preciso curtir os meus netos, por exemplo. Claro. Curtir meus netos. E tal. Então, quando eu aposentar, eu quero isso. Eu quero ter um pouco mais de tempo com os meus filhos, apesar de todos eles casados. Né? Eu tenho 2 filhos e uma filha. São todos eles casados. Tenho 7 netos. Mas eu quero curtir a minha família, curtir a minha esposa e tudo. Então, eu quero ter um tempo para isso. Então, eu já estou, desde já, faltam 6 anos para eu, 5 anos e meio para eu aposentar. Então, quando eu aposentar, eu quero aposentar de fato. Eu estou me preparando agora. Porque muita gente aposenta e acaba morrendo. Porque ele tinha um ritmo de vida e depois vai passar a ter outro ritmo de vida. Aí começa a vir doenças e tudo. De uma vez, né? Tem que ser de uma vez. De forma gradativa. Então eu vou aos poucos, né? Vou habituando claro. Para que eu possa aposentar e eu quero aposentar de fato. O Bruno mesmo fala, não, Júlio, você vai aposentar, mas você vai continuar. Não, eu não quero.
Eu estou preparando a minha vida, estou fazendo tudo isso, estou construindo a minha vida, estou deixando o alicerce tudo certinho, para que quando eu aposentar, eu vou viver da minha aposentadoria, aí vou lá na casa do meu filho, viajar, né, viajar e tudo, coisa que é difícil eu fazer. É difícil eu fazer, viajar é muito difícil. Mas é bom. É muito difícil, mas é bom. Eu de vez em quando eu viajo ainda, eu vou com a minha esposa e tudo, né? Curto bastante os meus netos, os meus filhos também. Top. Eu nunca, assim, meus filhos são bem próximos, assim, eu faço com que eles tenham confiança em tudo conversar comigo, então eu sou bem próximo. Então, o rádio eu estou me preparando, né? Apesar que, de vez em quando você fala, poxa vida, eu vou parar de fazer isso aqui um dia, é muito gostoso. Eu faço rádio, sabe, assim, com energia mesmo. Sim. Se eu perder essa energia, eu paro. É o encanto, né? É o encanto. Fala, literalmente, é o tesão de fazer aquilo. É o tesão você perdeu de fazer. Você aquele falou a tesão palavra certa. de fazer o rádio, é o dia que você não vai estar bem ali. E você chega ali, eu chego na rádio geralmente umas 6h15, 6h20, o jornal começa às 7h, mas a gente já deixa boa parte do jornal já pronto. A gente vai só fazer um ajuste para poder colocar as informações no ar, para que o ouvinte possa receber as informações que ele está ali na expectativa de saber o que aconteceu e tudo. Então eu faço isso com muito entusiasmo. Depois, além disso, um conselho para você que está começando hoje e vai trabalhar, não pense você que você vai viver de salário de radialista. O piso de jornalista e piso de radialista é muito pequeno. Piso, que é aquilo que a empresa tem que pagar para você. Tem lá um X que tem que pagar para radialista, um X que tem que pagar para jornalista. Você não sobrevive com isso. Então você tem que, dentro da emissora que você trabalha, eu tenho, por exemplo, eu sou também contato comercial, que é onde eu tenho o grande volume que eu ganho dentro da emissora de rádio, que é bem maior do que o salário, que eu tenho um salário como radialista e tenho o salário que eu tenho. É como se fosse o inverso, a propaganda fosse o seu salário e o salário fosse a ajuda de custo. Fosse ajuda de custo. Seria isso. Então, você que está formando hoje, e um conselho que eu vou dar também para as pessoas que... Por favor. Porque a coqueluche de todos os jornalistas é trabalhar no quê? Televisão. Televisão. Sim. Passe primeiro pelo rádio. O rádio rádio te dá um improviso. Uma baita de uma escola. A maior escola para jornalistas são as emissoras de rádio. O rádio ensina muita coisa, Ensina. Inclusive a questão de você, vamos colocar assim, Júlio, a questão de você perder a timidez pelo fato da sua voz mesmo. Eu contei essa história já, mas de forma resumida, eu até a quinta série eu era muito tímido, mas por conta de imitação de personagem me fez destravar um pouco com meus amigos da escola. Mas eu sou tímido. Isso me ajudou muito também. Sabia que eu sou tímido? Eu sou muito tímido. Que é diferente do rádio, né? Eu sou tímido demais, assim. E olha que eu faço muitas coisas para o público. Para falar com o público, falar com 500, 1000 pessoas, eu faço isso. Mas daí tem aqueles 2 minutos que você vai ganhar ali o público e tudo ali, mas até passar esses 2 minutos, aquela emoção, aquela adrenalina e tudo ali, é tudo. Mas no rádio não, o rádio você aprende o seguinte, que eu estava falando você e mais um ouvinte. Você não trata vocês que estão me ouvindo, você que está me ouvindo. É diretamente. Porque você está falando tem uma vinheta da Gol que fala, você fala para 1 em 1 milhão, não é isso? Você está falando para uma pessoa, mas ao mesmo tempo você está falando para milhares de pessoas no rádio. Então, quem passa pelo rádio, o jornalista que passa pelo rádio, tem tudo para ter sucesso na TV. Tem então mesmo. Passa primeiro pelo rádio, o rádio é a grande escola, eu não tenho dúvida disso. Você pega o William Bonner, de rádio. Passou pelo rádio. Silvio Santos, que o grande comunicador Silvio Santos, passou pelo rádio. Então, o que o rádio te dá isso, ele te dá o improviso, ele faz com que você perca essa timidez de falar no rádio, né? Então, você começa a falar e tal, é muito legal. O poder da comunicação que o rádio transfere para você. A partir do momento que você consegue entender o jogo. Você entendeu o jogo, você vai... A coisa do improviso é o seguinte, você vai fazer uma cobertura ao vivo na TV, por exemplo, porque a TV, você não tem como enganar as pessoas. Você tá o repórter e o repórter cinematográfico está filmando aquilo que você está retratando e muitas vezes você não está olhando para a imagem, você está passando a informação aqui para o telespectador que está lá assistindo aquela matéria lá, que você pode ver que tem o corte da câmera e fica você só falando ali.
Então, o rádio, se você passar pelo rádio, você faz isso com muita facilidade. É isso. Você fala 5, 10 minutos com uma cobertura, tranquilo. É bem diferente mesmo. Até a gente tinha comentado outra coisa ali, Ventura, na tela. Se existem alguns programas que são gravados, você não sabia? Sim, tem uns programas que eles chamam de programetes, né? Que são gravados ali, que já são programas muitas vezes até genéricos, né, Jô? Que ele não fala o horário e ele não fala a emissora. Mas ele vende um pacote onde as emissoras reutilizam para várias rádios. Nós temos locutor aqui em Prudente, aqui, até que trabalha com a gente lá e tudo, o Ailton Freitas, por exemplo. Ailton Freitas, inclusive, está convidado para vir também. O Ailton, ele tem um programa na rádio, e ele tem, acho que 60 emissoras pelo Brasil que recebem o programa dele, que ele manda. Sim, o Brasil inteiro. Sim. O Ailton é genial nisso aí, ele é genial, cara. Ele faz tudo isso daí, ele manda para as pessoas. Que então, são esses programetes. Hoje, esse programete faz muito sucesso. E hoje é o seguinte, boa parte das emissoras de rádio no Brasil, então tem as emissoras, vamos pegar aqui as grandes emissoras do Brasil. Jovem Pan, a Rádio Globo, CBN, a Mix, que hoje nós temos, está no nosso grupo ali. Então, boa parte das emissoras, para sobreviver, elas fazem uma parceria com essas emissoras, se afilia a ela. Então, tem uma parte da programação, vamos colocar aqui, 70% da programação vem de lá, ao vivo. Globo, CBN e tal, essas emissoras Mix e tal. E tem a programação local aqui, porque é para a emissora sobreviver. Por quê? Ela vai sobreviver com 3, 4 profissionais. Eu não... Até tem pessoa que fala, não, isso é ruim, acaba com o profissional. Nada, isso é bom. Complementa a informação. E outra, você tem outras... Você assistindo, você tem outras referências de rádio para fazer. Sim. Eu vou te garantir uma coisa aqui para você com a experiência que eu tenho no rádio. O rádio feito em Presidente Prudente é o melhor rádio do interior do Brasil. Não perde para ninguém. Tem as emissoras de rádio de São Paulo, do Rio de Janeiro, por exemplo, que fazem rádios espetacular. Sim. Né? Rádio Tupi, no Rio de Janeiro, a CBN, a Rádio Globo fazem coisas maravilhosas mesmo, que nós ainda não chegamos lá. Mas no interior, Presidente Prudente, eu estou falando no geral, tá? Nós temos aí a 101 FM que eu trabalho, que é uma rádio espetacular, líder de audiência no seu segmento, mas o rádio no todo, nas emissoras de rádio Presidente Prudente, está muito bem servida de profissionais. O formato, a plástica das rádios aqui é muito dinâmica, muito diferente. É muito dinâmica. Comparado a muitas por aí. Comparado a muitas. Você tem toda a razão. Pessoas, infelizmente, tem pessoas que parou no tempo no rádio de fazer rádio. Faz rádio de 30 anos atrás, que não se faz mais hoje. Ainda está fazendo o AM na FM. Tá fazendo AM no FM. Nada contra isso, nada contra isso. Mas tem que evoluir, você tem que saber o que as pessoas querem. Sabe, porque o ouvinte, você, por exemplo, você não vai ficar parado para ficar ouvindo uma notícia no rádio meia hora. Exato. Mas se você der uma notícia, que é aquela notícia-chave, por 3 minutos, você vai direto parar ao para ouvir. Ponto, né? Vai direto ao ponto. Direto ao ponto da notícia. Você fazer uma fantasia em cima disso aí, isso não existe mais. A Ventura colocando, os ouvintes de 30 anos atrás não são os mesmos que hoje. Não, então, mas a geração muda muito. A geração muda e tudo. E o rádio não vai perder o seu encanto. Olha, quando surgiu a televisão, pessoal, o rádio vai acabar. Não acabou. Surgiu a internet, o rádio vai acabar, não. Falar até da TV, própria televisão que ia acabar. Quer acabar, tudo não acaba, esquece. Isso aí muda a plástica, muda tudo. A plástica, você consegue se identificar de novo, você se refaz. Eu vou te falar um negócio para você, essa frase não é minha, tá? Mas o rádio ainda vai noticiar o fim da internet. Virá outras tecnologias que vai deixar a internet... sobressair. Né? Tem muita coisa que não existe, que estava na rede social, que hoje não existe. Muito boa essa, hein? Entendeu? Então o rádio vai dar notícia que, olha, a internet acabou. Hoje tem outra tecnologia. Hoje tem outra tecnologia que vai ser maior do que a internet. Eu não sei ainda se inventaram, mas está para inventar. Então o rádio ele vai sobreviver por muito tempo ainda. Olha, eu não sei se quem é que vai noticiar essa informação do fim da internet, mas eu vou noticiar uma coisa para você aqui agora. Marquinhos, traz para nós. O que nós vamos noticiar para o Joilton aqui agora, porque o Joilton também vai ficar sabendo aqui, ó. Aqui, ó. Furo de reportagem em primeira mão. Aqui, ó. Legal. Furo de reportagem. O Marco... eu ia falar isso agora de você. Você pegou pra frente. Você passou na frente e me deu, Marcos. Caramba, você passou na frente e me deu. Mas... que bom que você deu o furo aqui agora para nós. É legal. Né?
Antes você do que eu, né, Marcos? O pessoal falava assim, você deu furo hoje. Deu furo, Mas aí chegou a informação aqui, ó, que aqui, Jota, é o seguinte, é a nossa cerveja deliciosa, mas não só cerveja, mas tem água tônica, energético, cerveja, chopp, tem de tudo. Você vai experimentar, colocar geladinho lá, porque hoje é quarta-feira, nós estamos gravando uma quarta-feira aqui, mas não quer dizer também que você não pode tomar uma hoje. É verdade. Quarta-feira é um dia bom. É um dia bom. Na verdade, todo dia é dia. Pelo menos umazinha você tomar ali, só para dar aquela relaxada, tirar o pó da garganta. Ainda mais para você que fala no rádio e tudo mais. Maravilhoso também. É muito gostoso. E para ficar melhor aqui, Jô, para nós selar isso aqui, pra você falar assim, mas eu vou tomar uma e não vou comer nada, vai, porque hoje ele vai levar também o Docs aqui, dessa empresa sensacional, que quem é prudentino já sabe, que está no Parque do Povo. Para você que não conhece ainda, a Docs hambúrguer artesanal e bacon artesanal, você tem que experimentar, que o Joilton vai papar hoje deliciosamente, tomando a recober dele daquele jeito, pra você jantar daquele jeito hoje. Legal, obrigado, eu fico você feliz vai curtir, com isso, cara. Gosto muito disso. Rapaz, eu gosto muito de cozinhar. O que você manja fazer aí? Faço de tudo, rapaz, de tudo. Peixe, vamos dizer assim, ó, se hoje eu fosse um chefe de cozinha, minha especialidade seria... Olha, a especialidade hoje que eu gosto de fazer peixe. Peixe, eu faço peixe de tudo quanto é jeito, é muito gostoso. Rapaz. Mas você manja pescar também? Não, pescada, rapaz, eu sou uma negação pescando. Eu fui uma vez pescar com o Geraldinho lá e tudo, o Geraldinho pegava peixe, daí eu falava, o Geraldinho, deixa eu colocava aqui nada, daí colocava, o Geraldinho ia pro outro lado, ia lá e pegava peixe. Lá eu sou uma negação pescando. Eu não tenho Mas paciência, pra fazer, cara. Eu também não tenho. Daí eu fico lá 1, 2 horas que não sai esquece, nada. Não sai nada. O bom é a diversão mesmo. Agora cozinhar é gostoso. Eu não consigo. Eu conquistei minha esposa cozinhando, tá? Cozinhando? Cozinhando. Será que é por isso que eu tô solteiro? Eu tô solteiro 5 anos. Será que é por isso? Tá faltando aprender. Olha que dica. Tá vendo? Rapaz. Dica de um veterano da vida. Não que foi pela beleza, entender. foi pelo estômago que eu conquistei. Pelo estômago, cara. Olha aí onde tá. Lá em casa sou eu que cozinho. Lá quem fala alto na cozinha sou eu, viu? Quem fala alto. Rapaz, se ela entrar na cozinha na hora que eu tô cozinhando, vai criar problema. Você lembra, por acaso, você vai lembrar, o que você fez que ela gostou? Que você falou assim, feijoada, rapaz. Fiz uma feijoada. Que até hoje eu faço. Esses dias eu fiz na rádio lá, o pessoal comeu bastante lá. Rapaz, o Ailton Freitas comeu 3 pratos daqueles enormes de feijoada lá. Thumbnail, Ailton Freitas come 3 pratos de feijoada. Ô Ailton, pô, meu, vai começar a ir pra academia com nós, hein, Ailton? Eu gosto, viu? Eu gosto demais de cozinhar. Cozinhar é um prazer que eu tenho de cozinhar e tudo. Massa. E aprendi com meus avós. A minha avó é mineira, era mineira, né? E os mineiros gostam muito de tempero. Sim. Você viaja pelo Brasil, tem as culturas, né, de tempero, essas coisas. A melhor cozinha que tem no mundo é a cozinha mineira. Todo mundo fala que é de lá. É a melhor cozinha. Por conta justamente do tempero. Do tempero, que não é exagerado, não é? Por exemplo, você vai na Bahia, tem umas coisas que é exagerada. Que é pimenta, por exemplo. Tudo que você vai comer na Bahia tem pimenta. Não sei pra que isso. Eles falam, tem um termo que eles falam lá, eu esqueci. É quente, você quer quente ou frio? Isso mesmo. Quer quente ou frio? Você pede uma coisa quente porque lá na Bahia. Porque parece que é muito óbvio, né? Você vai servir um lanche lá. Você quer quente ou frio? Eu acho que eu quero quente. Mas quente é mais apimentado ainda. Cuidado que você vai fazer. Você é doido. Cuidado que você vai fazer. É loucura. Mas é muito gostoso, rapaz. Eu gosto muito de cozinhar, é um prazer que eu tenho. Além do rádio, é uma das coisas que eu gosto muito de fazer. Meus netos mesmo amam quando eu vou cozinhar. Se você não estivesse no rádio, então, você estaria trabalhando com isso? Estaria trabalhando tranquilo. Com cozinha, muito gostoso. Eu queria contar uma história do rádio, lembrei aqui agora. Que sabe, a coisa é história, né? História. Sim. Presidente Prudente, para quem não sabe, foi o lugar que o Ronaldo marcou seu primeiro gol na volta ao Brasil. Sim. Pelo melhor time do Brasil, diga-se de passagem, né? Que é o Corinthians, né? Exato. Aí lançou demais. Aí se agradou aqui o Marcão. Aí, marcou o primeiro gol. Eu tava atrás do gol lá, quando o Ronaldo marcou aquele gol. Uma coisa louca. Eu não podia comemorar, porque eu tava trabalhando. Não podia, né? Você tem que ficar neutro, né? Você tem que ficar neutro, foi uma loucura. Nossa, agora, a sensação. Quando o Fluminense foi campeão, ele foi campeão aqui em Presidente Prudente. Sim. O Neymar marcou seu 100º gol aqui no estádio Prudentão. Tudo isso é história. Caramba, sim. É história. E daí o jogo do Fluminense aqui acabou antes. E dependia do jogo do Atlético Mineiro para ser o resultado lá para que o Fluminense fosse campeão. Acabou o jogo lá. Daí tem uma voz que aparece bem no fundo, lá no Globo Esporte. Acabou, Fred? E ele pergunta, acabou? Acabou, ele sai comemorando, aquela voz é minha.
Você apareceu, né? Apareceu, a minha voz, pelo menos a minha voz apareceu a nível nacional e tudo. Daí eles saem comemorando e tal, o título lá, e o Fluminense foi campeão aqui em Presidente Prudente. Então, e essas coberturas eu estava nessa cobertura também, lá trabalhando nesse dia, na transmissão esportiva. Estava eu e o Ronaldo Nascimento nesse dia, o Ronaldo fazendo... Ronaldo Nascimento. Isso, grande Ronaldo. Ronaldo estávamos top. lá, trabalhando lá. Então tem essas histórias, rapaz, que é muito gostoso a gente contar e tal. Massa, e eu gosto de reviver essas histórias. Então, um dia eu vou escrever um livro. Eu vou escrever um livro ainda. Quero contar uma parte da minha história e uma parte do rádio da nossa região. As emissoras de rádio que eu trabalhei. E com certeza essa história também vai estar lá. Vai estar lá. Tem que estar. Aí, tá vendo, Ventura? Ele também vai escrever um livro, tá vendo? Eu tenho que escrever um livro ainda. Eu falei que na minha área, todo mundo escreve um livro. Eu tenho que ter, pelo menos, pra falar que eu tenho um livro. Escrever. Feito ali. É bom, para você deixar, né? Você vai deixar registrado. Um legado. Ali, apesar que as pessoas têm preguiça de ler, eu gosto muito de ler. De estudar as coisas, né? É muito gostoso ler. Você ter o hábito de fazer a leitura, melhora a sua vida. Você pega um livro para ler, você consegue viajar o mundo lendo um livro. Isso é muito gostoso. É muito gostoso mesmo. Até falando de viajar mesmo, você falou que já fez. Que lugar que você já foi aí? Só para não ter uma noção. Olha, eu só não fui no Amazonas, mas todos os outros estados brasileiros eu fui. Você só não foi nesse? Só nesse. Foi tudo, mas todos já. os estados brasileiros, todos. No Acre você foi? Todos os estados eu fui. No Acre? Foi Caramba. em todos. Tive essa oportunidade. Peraí, também nós estamos causando uma sensação ruim. Não é que tem nada contra, mas não é um negócio que você coloca na sua fala, vou lá no Acre, lá tal. Não é uma viagem fácil de fazer. Exato. Não é uma viagem fácil de fazer. Não é assim que você vai sair daqui e vai para Álvares Machado, por exemplo. Ou vai daqui para São Paulo, que é uma viagem de avião, é 50 minutos. Qual foi mais da hora que você foi? Nossa, essa aqui foi... Na Bahia, rapaz. Bahia foi gostoso. O povo mais alegre que existe. O povo fala muito disso ainda, cara. Lá, rapaz, você não vê tristeza, rapaz, nas ruas lá. Você não vê tristeza, só alegria só. O que o mineiro tem de tempero bom, que é a comida boa, o baiano não tem, rapaz. A alegria do baiano é coisa fantástica. Você diz que o baiano é muito devagar. É devagar, E rapaz. é assim mesmo? É devagar mesmo. É devagar. O baiano para morrer, de repente, demora 3 meses. Diz que é mais ou menos... Diz que tem da história lá, você já viu já isso aí? Que o baiano fala assim... Ô amigo, você tem um veneno pra cobra aí? Você foi picado por cobra? Não, mas tá vindo uma bem ali. Já porque tá preocupado, já que a cobra tá vindo. Tá preocupado. Pô, que tenso, é verdade. Mas é um povo muito hospitaleiro, viu? É um local... um dos melhores lugares assim, pra recepção, né, cara? Então, assim, agora, por exemplo, você vai pro sul. Maravilhoso, você vai para qualquer estado do sul. Só que o povo lá não é receptivo, não é igual o baiano. Não, é maravilhoso, tá? As pessoas lá são super educadas, só que como são os europeus que faz a cultura lá e tudo, que acabou... São os alemães que vão para lá, os italianos e tudo. É a cultura deles que não é muito de estar em contato com as pessoas. Te recebe, por exemplo, você vai no estabelecimento comercial, te recebe muito bem. Sim. Mas não é hospitaleiro igual o povo, de uma forma geral, do baiano. O carinho é diferente totalmente. O carinho é diferente. Você chega no baiano lá, ele já te conta uma história e tal, e vai, rapaz, você já vira amigo na hora. Você entra na família, dentro da casa da pessoa, ele traz você. Dependendo do local, você vira até música. Caramba. Lá o baiano é assim, é muito gostoso. Que legal. Então, eu quero viajar, mas eu não tenho esse hábito ainda. Mas de viajar assim mais. A gente tem que viajar por conta do programa que a gente está gravando, vamos para a rua também. Mas eu tenho vontade mais de conhecer os lugares assim. E já me falaram muito da questão da Bahia. Você tem que ir para lá. Tem que ir. Na Bahia você tem que ir. Você quer para comer, você vai gastronômico, você vai para Minas Gerais. Você quer ir para poder alegria, tudo para Bahia. Vai para Bahia que eu recomendo. E daí tem as particularidades e tal de cada estado. Cada estado, esse é o forte do Brasil. Cada estado brasileiro é um país diferente. É um país diferente. Você pode, olha, a nossa cultura é muito diferente do muito Brasil, diferente. Né? Não tem um estado que é igual ao outro. Diz que teve uma reportagem não, um podcast que eu estava ouvindo também, que estava falando de um americano, traduzindo ali tudo, ele falando, olha, a linguagem de vocês aqui no Brasil é muito difícil. Parece que vocês têm um idioma diferente em cada estado. Em cada estado. Porque o sotaque de vocês muda muito. Então, o que eu aprendi para falar português aqui em São Paulo não é a mesma coisa no Rio de Janeiro e em outro lugar. Do Sul. É diferente demais. É muito diferente. O português já é complicado. Você vai lá em Portugal, por exemplo, o seu português aqui tem muitas coisas que eles falam lá
que não é o nosso português. Que é diferente que é bem diferente do nosso. Que é bem diferente do nosso. É verdade, Marquinhos. No dia que você for para Portugal, você for pagar uma conta lá, e você for entrar numa fila, você tem que tomar cuidado. Porque fila lá é outro sentido lá. Ou então vai pegar uma bicha. A bicha. Eu falo, gente, você vai na padaria, lá, você me dá um cacete. Olha lá. É um pão que você vai pedir. Não, aí fudeu. Você indo embora com um cacete na mão? Não. Hã? É assim, então é coisa diferente, rapaz. Então, em Portugal, você vai sofrer muito. Às vezes você ri, né? Para pegar ônibus, você entra na bicha, né? Para pegar o ônibus. Que é na fila, né? Cara, aí é tenso, hein? Então... O que você colocou ali, Ventura? Eu não vi. Pega a tradução de ônibus pra eles aí. Do que é? Do 11 eu não lembro, rapaz. Que a gente tava dentro do Brasil ainda. Aham. Não tava em Portugal. Aí eu fui colocado Piago, Ivo, né? Verdade, cara. Sim, Muda, Mano, até tá, isso. É verdade. Ô, Piá. O sentido de uma palavra pra gente, a gente usa a mesma palavra pra um monte de coisa e muda completamente. Mas o português é complicado nisso, né? É. Você vai pegar a manga, sujou a manga da sua camisa. E manga pro cara é outra coisa. Vem uma pessoa que vem lá dos Estados Unidos, por exemplo, que está aprendendo português, ele fala inglês e vai aprender português. Daí você fala para ele lá, a manga sujou a manga da minha camisa. Nossa. Né? Então, como é que você vai explicar isso para ele? A manga não suja a outra manga? É verdade. Eu vi uma outra também lá de uma pessoa vestida de carteiro, numa carteira de escola, com uma carteira de dinheiro em cima. Então é a carteira na carteira da carteira. É muito meu, complicado. O português é muito complicado. Que trampo. É muito complicado. Voltando só para a história do rádio aqui, vamos colocar um superpoder para você. Você está no rádio, hoje você é o diretor da rádio que você pode permitir o que você quiser para acontecer. Certo. Tem alguma coisa que você mudaria no rádio assim? Fala, cara, hoje no rádio não é permitido fazer isso. Certo. Mas eu não sei por quê. Podia ter isso no rádio, não tem hoje. Tem alguma coisa que mudaria? Eu gostaria muito de ter contato com os ouvintes, igual tinha há 10, 15 anos atrás. Trazer o ouvinte para ir na emissora de rádio, eu gostaria de ter isso. Porque o ouvinte vai lá, ele conversa com você, e outra, você vai saber o que essa pessoa está pensando a seu respeito. Porque ela chega e conversa e tudo. E se você for uma pessoa boa de papo, ela vai até te falar, olha, você tem um negócio que você fala lá, que aquilo lá não é legal. Você vai corrigir isso. Você ter contato com os ouvintes. Porque como é que eu tenho contato hoje com o ouvinte? Quando eu vou eu vou numa empresa, por exemplo, esses dias eu tenho uma coisa que eu morro de vergonha de tirar foto. E a pessoa, ela pega no celular, liga, olha, o Joilton Carlos está aqui, fala aqui com o Joilton Carlos, né? Guardadas as devidas proporções, aqui dentro, por exemplo, dentro, a gente tem isso e tudo. Então eu gosto desse contato com o ouvinte. Eu acho que a emissora, ela deveria ter um dia para receber os ouvintes. Então, se eu fosse um diretor de rádio, eu colocaria isso. Olha, vai ter um dia para os ouvintes vir para poder ficar com o locutor. Eu colocaria isso. E faria outra coisa também. Nós precisamos, nós que trabalhamos em rádio, despertar no jovem o interesse de fazer rádio. É o que eu disse. O jovem, o jornalista que está se formando aqui, nós temos aqui 2 faculdades que formam jornalista aqui. São 2 faculdades que formam excelentes jornalistas. Só que esse jornalista, muitas vezes, ele não vai ser inserido no mercado de trabalho porque ele não tem esse contato. Então, as emissoras de rádio deveriam ter também uma oportunidade, não é para o estagiário. Como se fosse um jovem aprendiz ali dentro, um jovem aprendiz, mas que esse jovem fosse acompanhado por um período de tempo para ele realmente ser inserido no mercado de trabalho. Muito legal. Então, isso deveria ter isso de uma forma nas emissoras de rádio de Presidente Prudente, não só de Prudente, mas qualquer lugar deveria ter isso. Não é o estagiário vai lá, vai fazer a parte dele, 3, 4 meses, depois vence o contrato, ele sai de lá. E às vezes tem pessoas que têm um potencial muito grande e você acaba perdendo essa pessoa. Justamente porque ela não desenvolveu aquilo, não teve incentivo para aquilo. Entendeu? Né? Então seria legal que tivesse um departamento que cuidasse desse jovem. Muito bom. Né? Eu sei que muitos jovens vão assistir essa nossa entrevista aqui. E jovem, procure, né, uma emissora de rádio, vai lá, se interesse e tudo, porque o seu futuro como jornalista... olha, 90% que você aprender no rádio, você vai aplicar na televisão. Cara, com certeza, com certeza. O rádio, como a gente falou, o rádio é uma escola, te ajuda, te impulsiona, te faz aprender muita coisa. A questão da voz, da sua postura, até mesmo não para você falar, mas eu não quero estar numa televisão, não quero estar no rádio. Mas, por exemplo, às vezes você quer simplesmente conseguir ter voz
para conseguir falar num palco, por exemplo. Verdade, Fazer uma apresentação, verdade. uma questão de oratória. De oratória. Ajuda você muito. chega lá e você dá conta do recado. É muito na prática, Dá é muito conta do recado. improviso. Eu faço muitas apresentações cerimonial por aí e tudo, e o rádio é que me dá esse suporte. Olha só. Eu não tenho dúvida disso. Mas você ainda iria para a TV? Se você Não, assim, TV hoje não, mas em algum momento você já pensou? Não, já tem uma oportunidade que uma emissora de TV aqui de Prudente ofereceu para que eu pudesse fazer. Não é a minha praia, mas... não é minha praia. Minha praia é o rádio mesmo, que eu gosto de fazer. A TV dá muito trabalho. Você tem que fazer maquiagem, para você aparecer, tem que ir a posição da câmera que você precisa estar ali fazendo. E não é a minha praia. Não é minha praia. Só para chegar ali no seu quadradinho ali, fazer... Chego ali, vou fazer o rádio e tudo, tenho contato com o ouvinte, sei que as pessoas estão lá do outro lado me ouvindo, mas a televisão dá muito trabalho, a televisão dá muito trabalho. Tem alguma coisa que você, como é que eu posso falar a palavra, Ventura? Qualquer coisa você me lembra a palavra aqui. Mas, por exemplo, ele chegou no estúdio, tá ali no estúdio, ele vai começar o programa, tem alguma coisa que você prepara antes de começar, que já é hábito? É um hábito, né? Um hábito seu de antes de começar, eu faço isso, preparo alguma coisa? O que eu faço todo dia é uma oração. Oração. Eu não começo nada sem oração. Eu saio de casa, a primeira coisa que eu faço é orar. E no rádio eu faço isso até hoje. Né? Agora, uma coisa que tem o rádio é o seguinte, o rádio é improviso. Obviamente que você prepara o jornal, você vai preparar tudo que você vai falar e tudo e tal. Mas não prepare 100% dentro do rádio para que você possa só ler. Tenha um pouco de improviso, que é isso que faz... A naturalidade. A naturalidade, que é isso que vai fazer você ter credibilidade no rádio. Esse cara é diferenciado. Ele não fica só lendo. É isso. Não só lendo só. Então, o que eu procuro é isso. Então, todos os dias eu quero ter uma coisa nova para poder passar no rádio. É uma conversa, né? Você consegue manter uma conversa com Você pode ter uma informação, por exemplo, vamos pegar a Covid, voltar só um pouquinho na casa da Covid. Uhum. A Covid teve, quando começou a pandemia, a informação praticamente foi a mesma. Todos os dias morre gente, tal. Mas todo dia você tem que ter uma informação nova a respeito daquele assunto. É isso que é importante. Então, todo dia eu quero falar de polícia lá, que tem um repórter, que é o Geraldo Gomes, que faz isso, mas todo dia eu quero ter uma notícia de um ângulo diferente. Falar da mesma coisa, só que de jeito diferente. Jeito diferente. Entendeu? Porque notícia, assim, com raríssimas exceções, as notícias são praticamente as mesmas. Não é? Por exemplo, morreu um artista e tal, mas morre artista todos os dias. Agora depende de como você vai dar essa notícia, qual artista que morreu. Né? Vai acontecer uma tragédia, no mundo inteiro acontece tragédia todos os dias. Todo momento está acontecendo um negócio. Agora, o que você vai passar para o ouvinte a respeito dessa informação é que vai fazer você ser uma pessoa diferenciada. É isso que é importante. Então, eu me preocupo muito com isso. Que top, cara. É muito igual você comentou também sobre os ouvintes também. O ouvinte, ele é a melhor pessoa para dar um feedback pro radialista. Não é nem a equipe lá interna da rádio, porque ela tem um padrão para seguir. Tem um fechado. Padrão, tem um padrão. Mas o ouvinte, ele sabe o que ele quer ouvir se ele quer ouvir. Se ele quer porque ouvir. é meio que ele que é o patrão ali para poder orientar, falar, eu gosto disso, não gosto disso. Quando faz as pesquisas, e precisa ter, que é para você saber o que está acontecendo, o que eu estou fazendo está certo dentro do rádio. Então, quando sai a pesquisa, eu não faço, quando a gente recebe, está na liderança de audiência no seu horário. O que as pessoas gostam disso? Eu pego isso, não vou pegar o meu ego e falar, eu estou bombando aqui, eu sou o cara aqui. Não, eu pego essas informações para que eu possa aperfeiçoar o meu trabalho, para que na próxima pesquisa que tiver, eu possa sair melhor ainda. Entendeu o que você fez errado e o que você fez bom. Porque o ouvinte não é bobo. O ouvinte, se você começa a falar asneira no rádio, ele passa para outra emissora de rádio. E pronto, verdade. E pronto, acabou e tudo. Então, e outra, você tem que ter responsabilidade. Falar uma coisa hoje aqui, amanhã é outra. É um camaleão. Tem muita gente que faz isso. Eu, por exemplo, não. A notícia que eu dou aqui hoje, amanhã ela é a mesma. Ela é a mesma. Isso que é importante segurar no rádio. Até no caso aqui, o pessoal entender que você falou da questão da audiência, né? O pessoal entender como que é medida a audiência do rádio. No caso do rádio, faz pesquisa mesmo. São as pesquisas que são realizadas com um instituto sério, não é? Porque você tem que fazer pesquisa para você saber como é que você está. O que você precisa melhorar. Essa é a função da pesquisa. Tem pessoas que usam a pesquisa para outras coisas.
Não, você tem que usar a pesquisa, qual que é o perfil, o que as pessoas estão querendo ouvir. O que elas querem ouvir de música? Qual o perfil das pessoas? Você também tem que saber o perfil do seu ouvinte. É isso. Porque, por exemplo, se eu começo a usar um português que falar palavras difíceis para que o ouvinte não vai entender, ele não está com o dicionário na mão. É isso aí. Eu tenho que falar um linguajar que a pessoa entenda. Porque a gente, se quiser falar, você fala uma hora, se você quiser, só com palavras difíceis, mas o ouvinte não está entendendo isso. Não faz sentido para o seu Não faz público-alvo, sentido, né? não faz sentido. Então você tem que respeitar isso do ouvinte. O linguajar, o que você está falando, para que a pessoa possa entender. Isso é importante. O radialista tem que ter essa perspectiva de saber do que a pessoa, qual o seu ouvinte. Né? Não adianta nada eu falar lá sei lá, eu pegar qualquer assunto, eu vou falar sobre tecnologia, nanotecnologia, para um ouvinte que ele não vai saber o que é aquilo. Não faz nem sentido na cabeça dele. Não faz sentido na cabeça dele. Mecatrônica, você vai falar de mecatrônica, para quê? É um assunto que existe, só que existe os programas especializados nas emissoras de TV que falam sobre isso. E vai ter o público lá para ouvir isso daí, para poder assistir, no caso do telespectador. Agora na emissora de rádio não adianta você ter, você tem que saber que você está falando para milhares de pessoas e que você tem que ter um linguajar que todas elas possam entender. É uma coisa que você está num ambiente, né? Que você vai para um evento na casa de alguém e tudo mais, você entender o ambiente. E respeitar isso, viu? Exato. Você tem que saber o seguinte, você tem que saber que você está entrando na casa das pessoas, no carro das pessoas. E dentro desse carro, por exemplo, tem o pai que está levando o filho para a escola de manhã. Então você tem que ter cuidado que você está passando informação, porque aquela criança que está ouvindo junto ali, ela pode, dentro da cabeça dela, ter ela vai absorver aquilo de uma forma diferente. Sim. Então você tem que saber o que você está passando para as pessoas, para que você possa, o rádio também, ele educa as pessoas. Isso é importante você saber sobre isso. E até para a gente também adaptar também a questão da linguagem até atualizada também, né, Jô? Até atualizada. Porque a gente fala também pelo fato de você saber se comunicar para aquele seu público-alvo que é mais antigo também, mas também saber atualizar essa galera mais antiga para entender os termos de hoje. Saber os termos de hoje, né? Saber os termos de hoje. Você está falando para os jovens, né, que tem um linguajar bem mais aperfeiçoado aqui e tal, e está falando para as pessoas mais antigas. E esse é o sucesso de você estar no rádio. Tem muita coisa envolvida com o rádio que dá pra gente tocar, comentar assunto, a tecnologia que o rádio envolve, na verdade, muita coisa mesmo. E o carinho do rádio ainda continua. Verdade. Carinho do rádio ainda continua. Ainda até hoje, quando as pessoas vão lá no rádio, lá a gente fica... O pessoal se encanta, né? Quem entra no estúdio pela primeira vez. Vai lá pela primeira vez. A nossa rádio tem um diferencial que ela tem um estúdio panorâmico, a pessoa passa lá na avenida, vê lá o locutor, isso é legal. Fica muito bom isso. Quem não conhece ainda da 101 FM, né? Isso. Inclusive, para o pessoal entender, a frente é de vídeo, você consegue ver dentro do estúdio. Ver o locutor lá. O locutor ao vivo fazendo o programa. Vai ver lá, é muito legal isso daí. Cara, muito gostoso. Bacana. Inclusive a gente falou pro Bruno lá, a gente vai lá depois, vamos gravar alguma coisa lá para mostrar vai ser muito também. legal. Mostrar a emissora de rádio, como que é a emissora de rádio e tal, muito legal. Muito bom isso, cara, muito bom isso. Muito bom. E até aproveitando o pessoal também, que você está assistindo aí o nosso episódio, já falamos aqui da Ecobir, que você tem que experimentar ainda, da Dogs, e claro, eu quero comentar também sobre a Trendsman. Sim, estou vestido aqui de Trendsman, essa loja aqui que manda as roupas aqui para o programa aqui também, para eu estar mostrando para você um pouco da loja, e para você que não conhece ainda, tá aqui na descrição para você acessar e conferir essa moda masculina que a loja oferece na melhor qualidade, inclusive entrega para todo o Brasil com frete grátis. Então, acessa o site aí para você conhecer, e o desafio tá de você entrar, comprar pelo menos uma peça para você entender. Porque às vezes você fala, o cara só tá fazendo propaganda porque tá vestindo o cara lá. Não, a gente tá vestindo qualidade. Então, se você quer qualidade, compra pelo menos uma peça para você me falar realmente se compensa ou não. Tenho certeza que você vai gostar muito desse estilo aí que a Trendsman tem para oferecer, e um detalhe diferencial deles é a consultoria. Você não vai comprar qualquer peça. Para saber se vale a pena para você, entra no site, chama no WhatsApp, você vai falar com o Eric e ele vai te ajudar a orientar o que combina para o seu estilo também, pra você comprar uma coisa que vai combinar contigo. Vai ser de presente, vai ser para outra pessoa? Também não tem problema, tá bom? Fala lá com o Eric lá que vai ser bom demais aí. Um abraço pro Eric aí, pessoal da Trendsman também, pela parceria de sempre. Joilton, e de tempo de rádio,
de tudo isso que você fez, você falou se fosse possível trabalhar com outra coisa, seria dentro da gastronomia mesmo. Seria. Como você comentou também. Seria minha né? segunda opção. Muito massa, Seria cara. essa outra opção. Eu acho que quando você acabar aí é pra você abrir um restaurante, né? Não vou não. Vai parar... Eu quero parar mesmo. Descansar igual você tem que curtir É, mesmo, cara. Você eu fez quero muita curtir. coisa pelo rádio, muita coisa que você aprendeu, aprofundou e tem pra ensinar também. Tem né? para ensinar e tudo. Muito legal isso, cara. Inclusive, pra gente fechar o programa aqui hoje aqui também, você já deu dica para algumas pessoas também, como você comentou, mas pro pessoal que está assistindo também, suas considerações finais aqui pra gente estar falando, para essa galera que está ouvindo, a galera que ama o rádio, ou a galera para aprender a amar o rádio, o que você pode falar para essa galera que te acompanha também, quem te ouve ou quem está te ouvindo pela primeira vez? Olha, gente, é um prazer falar de rádio. Eu sou apaixonado por falar de rádio. Nunca deixe de ouvir rádio. O rádio, ele é o veículo de comunicação mais rápido que existe no planeta. A internet, mas não chega nem nos pés do rádio, eu não tenho dúvida disso. Continue acreditando no rádio. Não que você não deve acreditar nas emissoras de televisão, de forma nenhuma. Tem pessoas que falam que tal emissora é isso e tal. Não, acredite em quem faz o rádio de qualidade. E aqui em Presidente Prudente nós temos muitas emissoras de rádio que têm qualidade. No caso a nossa, a Rádio 101 FM, também a Nativa FM, que é uma emissora que está chegando aí, está bombando e tudo. Então, o que eu peço para você, continue acreditando no rádio, porque o rádio ele é fascinante e ainda não inventaram um veículo de comunicação mais rápido do que o rádio. A qualquer lugar que eu estiver, onde o aparelho celular tiver sinal, eu entro com a informação na rapidez que a notícia acontece. Então, o rádio é fascinante e muito obrigado por você ainda continuar. Eu tenho certeza absoluta que das pessoas que estão nos ouvindo aqui, 100%, se nunca ouviram o rádio, pelo menos já ouviu falar no rádio. Com certeza. Já ouviu falar do rádio. Então isso é muito legal. Eu sou apaixonado por rádio, faço porque eu vou usar aqui um termo, as pessoas, eu faço por tesão, eu gosto demais de rádio. Com certeza. E o a gente fica feliz por você ter entregado todo esse carinho, cara. Há tanto tempo assim, né? Obrigado. 40 anos de rádio o cara tem aqui, cara, entregando esse carinho e, como a gente falou com a palavra, né? 40 anos de tesão o cara entregou. Tesão. Porra, velho. O cara conseguiu entregar sempre com a mesma energia que você sempre entregou, sempre fazendo com excelência, todo dia, durante 40 anos, cara. E quero continuar sendo essa referência. Quando as pessoas falam de rádio, o Joilton Carlos. Isso eu não abro mão de jeito nenhum. É um dos valores da minha vida que eu não abro mão. Que bom, o Joilton Carlos, quando ele fala, tem credibilidade. Isso eu não abro mão. Eu espero assim, você mantenha seu legado, porque ainda tem tempo muito para ouvir ainda o Joilton Carlos. Tem bastante ainda. Vocês ainda vão me ouvir ainda. Eu não sou o Zagara, mas vocês vão ter que me engolir. É isso aí. Ó, o Joilton agora já tem um slogan, Ventura. Né? Joilton Carlos, o tesão do rádio. Tesão do rádio. Há 40 anos te dando prazer. Olha só que maravilhoso. Que coisa, verdade. Eu vou colocar isso, viu? Sensacional, Joilton. Agradeço. Obrigado a vocês aí pelo carinho, pelo convite. A todo o pessoal aqui na retaguarda aqui e a você que tá assistindo aí, muito obrigado mesmo e continue ouvindo o rádio, tá? Eu puxar a sardinha pro meu lado, a Rádio 101 FM, mas se você não gosta da 101, continue ouvindo as outras emissoras de rádio, que nós temos ótimos companheiros que são profissionais maravilhosos que fazem rádio com tesão. É isso aí, galera. E para você que está ouvindo até aqui, né? Mesmo que você estiver ouvindo aí, mas não está assistindo, obrigado também por você ter ouvido, ter assistido. Independente da forma, a gente agradece novamente você estar nos acompanhando aqui, dando aquela moral para nós. Quer dar mais uma moralzinha? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui, indica para outras pessoas também, que a gente está entregando com o maior carinho possível esse programa aqui, que a gente grava sempre para entregar com essa qualidade aqui que você está ouvindo e assistindo aí também, tá bom? Agradeço até aqui. Tem mais episódios, então, por favor, se inscreva no canal, acompanhe lá nas redes sociais, tanto no Instagram, no TikTok. Estamos em tudo que é possível para estar pertinho aí de você também, tá bom? Galera, muito obrigado aí, até a próxima, valeu!